te damos graças pela tua palavra que será ministrada, Pai, que vai confirmar, testificar os seus planos e propósitos para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado, queridos. Nós vamos iniciar hoje uma série de ministrações que tem a ver sobre a importância de mantermos a nossa chama acesa. Como nós precisamos, querido, manter a chama acesa. Deus nos chama para um tempo onde precisamos cada vez mais, de forma intencional, de forma, onde possamos de uma forma constante, entendemos a importância de nos mantermos cheios do Espírito, amém? Mantemos a chama acesa no nosso coração, acerca da vontade de Deus, do seu Espírito, da sua palavra, amém? E nós vamos basear essa série de ministrações nesse livro, Uma Vida em Chama. Esse livro é maravilhoso, do Rick Renner. Se você não leu esse livro, você precisa ler ele de uma forma acelerada, porque ele trabalha coisas poderosas, amém? Sobre a importância de mantermos a chama acesa, uma vida em chamas. E cada ministração, quero te convidar a você vir o máximo que você puder nos nossos cultos, seja domingo, quinta-feira. Nós vamos a cada culto nesse mês trabalhar uma área onde precisamos incendiar, amém? Hoje vai ser só a introdução, no próximo culto, próximo domingo vai ser incendiados pela palavra e assim sucessivamente. Então, infelizmente acabou na livraria esse livro, nós vamos comprá-lo e você pode adquirir quando a gente comprar. É um livro que vai te inspirar muito. Também quero te incentivar para você assistir o culto pela manhã. Tivemos a presença do pastor Júlio César, da Igreja Verbo da Vida Eldorado, trouxe uma palavra, querido, poderosa, sobre a essência da nossa fé, amém? Para não desistirmos, porque nós precisamos entender a essência da fé na vida cristã. Então, é um convite mesmo a você entender, a fé para perseverarmos mesmo, para mantermos firme em meio a qualquer circunstância, exaltando sempre a Ele, olhando sempre para Jesus. Amém? Então, quero te incentivar, está lá no nosso canal no YouTube, também está no Spotify. Você pode acessar pelo Spotify também, Verbo Santa Mônica, e ouvir essa semana, assistir. Eu creio que vai te edificar muito. Abra comigo lá em... Deixa eu achar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É um texto bem, mas bem pequeno. É um dos menores versículos da Bíblia. Mas também importantíssimos para iniciarmos essa ministração. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: não apagueis o Espírito. Se Paulo traz essa advertência, trazendo para a igreja de Coríntios, mas sabemos também que essa carta se aplica a nós hoje, amém? Ela também traz instruções, traz inspirações e ensinamentos para nós hoje. A mesma importância se aplica a mim e a você hoje. Não apagueis o Espírito. E como eu falei, se Paulo ele traz uma advertência sobre a possibilidade disso acontecer, é porque é possível apagar o Espírito na nossa vida. Agora, quando ele fala não apagueis ao Espírito, não está dizendo que o Espírito Santo agora vai ser de uma forma global apagado, amém? Ele não vai poder mais operar, não, ninguém pode ir contra o poder, o mover e o propósito do Espírito Santo, que Deus enviou para a terra. Mas é possível que a gente limite a ação do Espírito na nossa vida. É possível que na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente possa estar apagando essa chama do Espírito no nosso coração, ou impedindo o Espírito Santo de fluir e de agir na nossa vida. E o que significa essa palavra apagar? Quando ele fala não apagueis, a palavra apagar significa extinguir, sufocar, suprimir, encharcar ou desligar. Assim como muitas vezes, para apagar um fogo, as pessoas vão encharcando aquela lenha, vão jogando água, vão encharcando até que aquele fogo, aquela brasa vai sendo encharcada e vai se apagando. É possível que a gente vá apagando, extinguindo o fogo e a chama do Espírito dentro de nós. E essa é a advertência para que a gente atente para isso
E veja a importância de mantermos a chama acesa. Porque é possível, querido, que a gente esteja jogando um balde de água fria na nossa lenha, na nossa brasa. E pouco a pouco isso vai apagando, e precisamos manter sempre a chama acesa. E é curioso porque quando você, por exemplo, está fazendo um churrasco ali, ou você está no fogão, fazendo, né, aquelas comidas, enquanto as panelas estão quentes, ou enquanto, de repente, aquela churrasqueira está quente, você não percebe a presença de moscas, de mosquitos. Mas quando você vai, aquelas panelas vão se esfriando, aquela comida vai ficando fria, ou aquela churrasco vai terminando, você vai ver que muitas vezes, dependendo da estação, da localidade, né, moscas vão aparecendo. E o curioso é que mosca só sobrevoa a panela com panela fria. Você nunca vai ver mosca sobrevoando uma panela fervendo, tentando pousar numa panela quente. Porque enquanto o fogo está ali, enquanto aquele calor está ali, aquilo afugenta as moscas. Sabe, espiritualmente é a mesma coisa. Enquanto nós mantemos a nossa chama acesa, as moscas desse mundo, amém? As circunstâncias não vão ficar sobrevoando a nossa vida. Ou tentando pousar na nossa mente, tentando pousar no nosso coração, tentando esfriar, amém? A nossa chama. Precisamos manter a nossa chama acesa. E como fazemos isso? Vai comigo para o Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 25, por favor, versículo 31. Como nós mantemos a chama acesa dentro de nós? Como nós mantemos a alegria? Como manter a alegria? Como manter o vigor, o propósito de Deus dentro do nosso coração? A gente muitas vezes vai começando bem, e Fabíola pregou sobre isso recente, aqui nos nossos cultos, ela falando sobre isso. Às vezes começamos bem, mas no longo da jornada, a gente vai esfriando, o fogo vai se apagando, a gente vai se esfriando, e a gente vai perdendo o propósito. E como manter esse vigor? Como manter essa empolgação? Como manter, querido, a alegria? Amém. Aqui, Deus dá instruções maravilhosas para Moisés, para construir o tabernáculo. Ele fala assim no versículo 31 sobre alguns itens, aqueles itens que seriam colocados no tabernáculo, estariam sendo criados para colocar no tabernáculo. Ele fala assim: farás também um candelabro de ouro puro, e de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Então, quando Deus dá instruções para Moisés construir o tabernáculo, Ele vai dar instruções para que a mobília, os itens que ficariam responsáveis ou colocados em cada repartição daquele tabernáculo, Ele dá de uma forma minuciosa para Moisés. E Ele fala sobre a criação do candelabro. E o candelabro ficava no santo lugar. Você tinha o tabernáculo, existia 3 repartições, existia o lugar chamado átrio, que era o pátio externo, onde eram feitos os sacrifícios ali de animais, para o povo de Deus, para o povo de Israel, onde os sacrifícios eram feitos. Era um lugar chamado átrio, onde os pecadores ficavam. Mas existia uma outra repartição, que era dentro já daquele tabernáculo, chamado santo lugar. E depois você tinha um santo dos santos. O santo dos santos era o lugar reservado onde a glória de Deus descia, amém? E a manifestação da glória, da luz de Deus descia sobre o santo dos santos. Mas antes do santo dos santos existia uma repartição, um lugar chamado santo lugar. Ali onde os sacerdotes ficavam e trabalhavam naquele ambiente. Ali você tinha, além do candelabro, você tinha a mesa da propiciação com os pães da propiciação. Você tinha o altar de incenso e você tinha um candelabro. O candelabro, ele tinha 7 hastes, 3 de um lado, 3 do outro, uma no meio, e sobre todas aquelas 7 hastes existia ali lâmpadas, né, fogo que era colocado. E a instrução que Deus deu para Moisés é que o candelabro, ou também chamado de menorá, deveria ficar aceso continuamente. O interessante é que a figura desse candelabro, ou
o propósito, olhando para a nova aliança, do que significava aquele candelabro, aquilo representava o próprio Espírito de Deus e a sua obra, os seus frutos. Porque em cada uma daquelas hastes você tinha flores, tinha frutos, figuras de folhas, de frutos ali desenhados que representavam, né, o Espírito Santo e a sua obra, o seu fruto que operaria em nós. Então Deus fez questão de criar esse candelabro para nos mostrar, nos apontar algo, que a chama deveria continuar acesa o tempo todo. Tanto é, quando você vai para Êxodo capítulo 27, por favor agora, Êxodo capítulo 27, versículo 20, você vai encontrar, né, outras orientações que Deus traz para Moisés acerca desse candelabro. Olha agora Êxodo capítulo 27, versículo 20, por favor. Ele diz: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliva, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa, o quê? Continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo será este, a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Sabe, a instrução foi clara que Deus deu. Você vai levantar Arão e a sua descendência, e a instrução é: a chama precisa continuar sempre acesa. Esse candelabro deveria estar o tempo todo com a chama acesa. Um dos propósitos é porque aquele ambiente era fechado, não existia janelas para abrir, era um ambiente fechado, muito escuro. Então, o propósito daquele candelabro era iluminar aquele ambiente, trazer luz naquela escuridão. Sabe, muitas vezes nós podemos trazer uma representação acerca dos nossos pensamentos, da nossa mente. Nós precisamos manter a luz acesa nos nossos pensamentos, manter a chama acesa, para que essa chama ilumine as nossas emoções, ilumine os nossos pensamentos. Muitas vezes pensamentos, coisas de escuridão vêm para nós, que pode se representar trevas, adversidades, circunstâncias. Sabe, quando mantemos a chama acesa, as nossas emoções vão estar alinhadas com a palavra de Deus. Nós vamos blindar as nossas emoções, os nossos pensamentos, mantendo a chama sempre acesa. Aleluia! Sabe, então a instrução foi muito clara. Era a responsabilidade de Arão e seus sacerdotes manter a chama acesa. A luz desse ambiente, desse santo lugar, dessa repartição, era a responsabilidade dos sacerdotes. Mas a luz que existia no Santo dos Santos era a luz do próprio Deus, que descia a sua glória, iluminava o Santo dos Santos. Então, a luz da glória de Deus está dentro de cada um de nós. Amém. Mas agora, existe, assim como no tabernáculo, a responsabilidade de mantermos essa chama acesa. Amém. E como os sacerdotes mantinham essa chama acesa? É curioso porque o que eles tinham que fazer? Porque era um trabalho contínuo, era um trabalho que exigia troca de turnos, amém? Mas aquela chama tinha que se manter acesa. Mas de tempos em tempos, ou constantemente, aquela chama ia se apagando. Por quê? Porque muitas vezes era necessário fazer o quê? Retirar aquelas cinzas ou resíduos que eram queimados por aquela chama, por aquele fogo. Se eles não fizessem a limpeza do candelabro, pouco a pouco aquela chama ia se apagando. Iria se apagar. Sabe, muitas vezes também se aplica à nossa vida. Porque se a gente não, querido, limpar, amém? Ou a gente não dá atenção sobre coisas que precisamos fazer para manter a chama acesa, pouco a pouco a nossa chama vai se apagar. E uma delas se chama trabalhar para retirar as cinzas. Assim como você pega, por exemplo, quem é da época e conhece da época da linguagem da fazenda, do campo, né, já lidou muito com lampião para iluminar. Quando não tinha iluminação elétrica ainda, era iluminado as casas, né, muitas vezes com lampião, com luminárias que eram alimentadas por fogo. E dentro daquele lampião você tinha algo chamado lamparina. Era um reservatório onde você colocava ali o pavio.
colocava ali o querosene, colocava ali aquele combustível, e aquilo dava combustão, queimava, e você iluminava a casa. Mas quanto mais você ia usando aquilo ia trazendo um acúmulo de cinza. E se você não tirasse aquela cinza, removesse ela, uma hora ou outra, aquela chama não ia se acender mais, ou não ia prevalecer, por causa das cinzas. Então o trabalho do sacerdote, muitas vezes, era limpar o candelabro e retirar as cinzas. Retirar aquilo que já havia sido queimado. E muitas vezes, para mantermos a chama acesa, precisamos, querido, retirar aquilo que já foi queimado. Retirar aqueles resíduos, aquelas coisas que já foram queimadas, já não tem mais propósito. Sabe, isso muitas vezes aponta, sobre coisas que nós já fizemos, ou experiências vivenciadas, coisas do passado, que muitas vezes a gente simplesmente a gente decide não abandonar aquilo, amém? Não avançar, ficamos presos naquelas cinzas queimadas, ou coisas que aconteceram no passado e que muitas vezes nos prendem lá. Naquela cena, naquela imagem, naquela experiência vivida. Amém? Isso é cinzas. Nós precisamos, querido, muitas vezes, e a Bíblia fala sobre criarmos marcos, amém? Jeremias fala sobre isso, põe marcos, né, para que te guiem, para que você possa se lembrar desses marcos. Existem coisas que nós já vivemos, que nós devemos sempre nos lembrar disso, mas não podemos ficar presos somente nas coisas do passado, porque Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Existe uma frase que nós falamos muito de D.L. Moody, onde ele fala, né? Viver somente de experiências passadas é viver de maná estragado. Sabe que o maná é de Deus. O maná descia do céu, o pão vivo, né, o pão quentinho que descia do céu. Aquele pão no deserto era provisão maravilhosa para aquele povo. Mas a instrução era, vocês podem comer, mas não guardem para o outro dia. Porque no outro dia, eu quero fazer algo novo novamente. Quero que vocês aprendam a depender de mim. Mas alguns pegavam e guardavam aquele maná e escondiam. E quando no outro dia iam pegar lá para poder comer, antes do pão, o outro pão chegar do céu, algo acontecia, estava cheio de bicho. Porque viver só de maná passado é comer maná estragado. Sabe, Deus quer fazer coisas maiores na nossa vida. Sabe, tem coisas que nós já alcançamos e vivemos, experimentamos em Deus, que foram coisas maravilhosas, mas precisamos avançar para coisas maiores que Deus tem para a nossa vida. Colocarmos marcos e nos lembrarmos de vez em quando, voltarmos de vez em quando, nos lembrarmos de onde Deus nos tirou, mas avançar para aquilo que Deus tem para a nossa vida, querido. Então precisamos muitas vezes remover as cinzas. E essas cinzas simbolizam o quê? Aquilo que já foi queimado. Que não está fazendo mais parte, se encaixando com a realidade que Deus tem para você para frente, para hoje, para aquilo que você tem para frente. E muitas vezes estamos presos àquelas cinzas. Enquanto a gente tiver não limpar as cinzas e a gente remover, a nossa chama não vai se manter acesa. Aleluia! Você está aqui nessa noite? A segunda coisa que aqueles homens tinham que fazer era a manutenção do pavio. O pavio não queimava 24 horas, 48 horas, uma semana, um mês. Não, constantemente eles tinham que trocar o pavio, para que a chama pudesse se manter acesa. Sabe, querido, trocar o pavio é muitas vezes entender que trocar o pavio significa que o fogo poderá queimar novamente. Como se nunca tivesse queimado ainda naquele pavio. Sabe, era a responsabilidade do sacerdote retirar a cinza e trocar o pavio. Porque o propósito de trocar o pavio é para que ele pudesse queimar novamente, como nunca se tivesse queimado. Sabe, Deus nos chama para mantermos a chama acesa todos os dias. Todos os dias Deus tem algo novo para a nossa vida, Deus tem coisas poderosas para fazer na sua vida. Mantenha a chama acesa, troque sempre o pavio. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo 1,6, se você quiser abrir, 2 Timóteo 1,6, por favor. Ele fala sobre isso para seu filho na fé, Timóteo. E perceba que Timóteo era um jovem pastor, à frente de uma grande igreja, na região de Éfeso, a igreja de Éfeso, uma grande responsabilidade para aquele jovem. E
E ele começou a enfrentar desafios, e pouco a pouco nós percebemos, lendo essa instrução de Paulo, que de repente a chama do coração de Timóteo começou a se esfriar. Vendo os problemas, vendo as circunstâncias, as perseguições, as adversidades. E Paulo, vendo o risco da chama se apagar no coração do seu filho na fé, Timóteo, ele dá essa instrução para ele, de 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. A instrução é, Timóteo, atice as chamas. Reavive a chama, Timóteo. Não deixe a chama se apagar no seu coração, Timóteo. Reavives o dom que há em você. E essa palavra reavive significa repetir uma ação anterior, fazer algo novamente. Deus te chama você não para você desistir, mas fazer de novo. Fazer novamente. Fazer outra vez. Não é porque uma coisa deu errado que você vai parar de fazer e vai se frustrar. Não, faça novamente. Faça de novo, porque a graça está em você. A chama do Senhor está na sua vida. Não desanime. Timóteo, atice a chama que há em você, Timóteo. A brasa. Avives o dom que há em você, Timóteo. Aleluia. E essa palavra também significa ser entusiasmado, ardente, apaixonado, vigoroso, zeloso, fazer algo de todo o seu coração. Isso é reavivar, é ser apaixonado. Sabe quando entendemos a importância de trocar o pavio constantemente? Aquele pavio vai nos dar a oportunidade de fazer algo como se nunca tivesse sido feito ainda. Queimando como se nunca tivesse sido queimado até então. Porque vai ser continuamente, o fogo vai ser queimado continuamente. Não pode se apagar. Sabe, reavivar significa isso. Reavivar significa você se manter entusiasmado. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma das suas igrejas, fala, nós temos o Espírito da fé. Sabe o que é o Espírito da fé? É exatamente isso, é se manter empolgado, é se manter, querido, firme, é se manter vigoroso, é se manter, querido, firme, agindo, sabendo que você é mais que vencedor. Aleluia. Quando você sabe que a sua chama está acesa, você coloca as moscas para bem longe. Aleluia. E mosca incomoda. Sim ou não? Mas quando o seu fogo está aceso, as moscas vão ficar bem longe. Porque você está se mantendo empolgado. Sabe, o maior desafio nosso na vida cristã é se manter empolgado, se manter vigoroso, quando as coisas não estão saindo bem. Quando as coisas fogem do nosso controle. Quando as pressões vêm contra nós. Mas o próprio Jesus já nos deixou bem claro, nos revelou, olha, no mundo você vai ter provações, tribulações. Mas da mesma forma que Ele nos revela que nós estamos num mundo hostil, nós estamos num mundo caído, querido. Um mundo que está se autodestruindo. É por isso que a Bíblia não nos orienta, a Bíblia nos orienta a não criarmos raízes nesse mundo. Porque imagina você criar raiz numa terra podre. Sabe, o solo desse mundo é um solo podre, amaldiçoado. Está se autodestruindo. Então, se eu vou tentar criar raízes numa terra que não vai ser boa, vai ser saudável para mim, eu vou apodrecer como o mundo. E não podemos criar raízes nesse mundo. Mas sabemos, querido, que Deus tem coisas poderosas para a gente. Deus tem coisas maiores, amém? Então pressões vão vir, circunstâncias vão se levantar, esse mundo é governado por Satanás, pelo próprio diabo, o sistema desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus fala, vocês vão vencer o mundo porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo, tenho paz em mim. Então, Deus nos faz esse convite para mantermos a chama acesa. Enquanto fazemos isso, nós vamos manter firmes na sua palavra, firmes na sua vontade. Eu vi uma frase esses dias falando sobre isso, e essa frase fala assim, nem sempre o novo que Deus tem para nós é um lugar novo. Muitas vezes o novo que Deus tem para nós é o mesmo lugar, mas com novo você. Sabe, muitas vezes a gente vai não lidando com as pressões,
a gente não vai mantendo a chama acesa, a gente vai se frustrando e colocando culpa em todos, em tudo. A gente pensa que muitas vezes o problema é aquele ambiente, e a gente transfere para um outro ambiente, e passa um tempo, a gente descobre logo que aquele mesmo problema se volta para lá. Porque não é muitas vezes o ambiente, muitas vezes é o que está dentro de nós. Amém? Certa vez um prefeito, governador de São Paulo, teve a iniciativa de criar uma Coab, né, de criar um conjunto habitacional organizado, tirar o povo daquela comunidade, uma comunidade muito, muito precária, muito adversa, e ele trabalhou, o governo se empenhou, gastou milhões ali, construiu um complexo, né, um conjunto tão organizado, tão bonito, e retirou aquele povo daquela comunidade, e apresentou ao povo agora aquele conjunto todo organizado, arborizado, todo, né, com uma jardinagem bem feita, pintura, tudo novo, e colocou o povo ali. Depois de um tempo, foram voltar lá os fiscais para ver como é que estava, e descobriram que aquele ambiente só mudou de lugar, saiu daquela comunidade e entrou naquele novo ambiente. Porque ele tirou o povo da comunidade, da carência, da miséria, mas a miséria não foi tirada de dentro do povo. Amém. Então, essa frase mexeu muito comigo nesses dias, falando sobre isso. Nem sempre o novo que Deus tem para a sua vida, ou muitas vezes falando a nova estação. Deus tem uma coisa nova para mim, tem que ser num novo lugar. Não, muitas vezes, querido, o novo que Deus tem para você é naquele mesmo lugar, mas você novo, para desfrutar algo novo que Deus tem para a sua vida. Amém. Aleluia. Porque precisamos manter a nossa chama acesa. Hebreus diz, nós não somos daqueles que retrocedem. Fala para a pessoa que está do seu lado com muito respeito, você não é daqueles que retrocedem. Não existe a opção para você desistir. Porque Jesus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Deus enviou o seu bem mais precioso e realizou o maior sacrifício que poderia existir na história do universo, que foi dar o seu próprio filho por você, para que você pudesse viver a vida que Ele tem para você. Então Deus te chama hoje, mantenha a sua chama acesa. Sabe, depois que você entende esse processo, que você retira a cinza, que você troca o pavio, coloca um novo pavio, aí sim a instrução que Deus dá para os sacerdotes é, agora coloque o azeite, coloque o combustível, amém? Então agora sim é hora de colocar o azeite, e o azeite aqui significa o fluir do Espírito. Deus tem algo novo para você, amém? Esteja pronto para você queimar todos os dias. Esteja pronto para você queimar todos os dias. Se mantenha se queimando, apaixonado pela palavra, apaixonado por vidas, apaixonado pelo Senhor, amando o Senhor, mantendo a sua chama acesa. O apóstolo Paulo fala em Efésios 5,18, abra lá por favor, nós vamos ler esse último versículo. Efésios capítulo 5, versículo 18, por favor. Efésios 5,18. Ele fala, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do nosso Senhor Jesus. Sabe, aqui está uma instrução de como a gente deve colocar o azeite. Amém? De manter a chama acesa. É você se enchendo continuamente. É você permanecendo continuamente com o coração cheio de gratidão. Um coração grato, amém? Um coração grato vai colocar para o lado de fora a ingratidão, a murmuração. Não tem como você ser grato e murmurar ao mesmo tempo. Ou você é grato ou você é um murmurador. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Viver duas coisas ao mesmo tempo. Você precisa manter a chama acesa, colocando o azeite diariamente da gratidão, sendo grato por tudo, grato a Deus, amém? Sabendo que Deus está cuidando de você, sabendo que essa prova, essa adversidade não vai, querido, destruir você.
Porque você tem alguém a que você pode recorrer. Você tem um Deus Todo-Poderoso, onde você pode se apegar, confiar. Amém, porque Ele cuida de você. Sendo grato. Sabe, ter uma vida de adoração. Uma vida, ele fala sobre isso, se enchendo continuamente. E a ideia do verbo aqui não é algo que você faz uma única vez. A ação que é colocada aqui é algo que deve ser feito continuamente. Todos os dias o sacerdote tinha que observar e limpar aquele candelabro, tirar as cinzas. Se o pavio estivesse esgotando, terminando, colocar um novo pavio, para que o fogo pudesse se manter aceso, para que aquele lugar pudesse se manter iluminado. Sabe quanto você mantém a chama no seu coração acesa do Espírito, fazendo isso que Paulo está falando, você sempre vai manter o ambiente iluminado. A escuridão vai ter que recuar. As trevas vão ter que sair. Aleluia, a clareza vem. Você enxerga melhor as coisas. Sabe quando a pessoa está bêbada, não sei se você já viu alguém bêbado. Muitas vezes, né? Mas você percebe nitidamente que a pessoa não tem controle muitas vezes das suas ações. Quantas vezes as pessoas falam, a gente vê esse relato, aquela pessoa é tão boa, mas quando bebe se transforma. Porque ela perde o senso do equilíbrio, da clareza, da retidão, amém? Da sensatez. Mas a Bíblia fala, se mantenha cheio do Espírito. Ele fala falando, salmodiando, entoando, louvando. Sabe, quanto mais você se mantém cheio do Espírito, mais você se mantém em clareza, iluminado. Mais você enxerga melhor as coisas. Mais você mantém a chama acesa e coloca as moscas para bem longe. Tudo aquilo que te incomoda vai ter que se afastar. Porque você mantém uma vida de gratidão, de alegria, cheio do Espírito, cantando, salmodiando, todos os dias ao Senhor. Mantenha a chama acesa. Você pode ficar de pé, querido. Aleluia. Nós temos 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu queria que nós orássemos. Agradecendo a Deus. Cadê a música? Pode subir, por favor. Nós vamos praticar um pouco isso, amém? Deus é tão bom, querido. Deus é tão maravilhoso que Ele nos ensina como mantermos a nossa chama acesa. Ele é tão bom que Ele nos ensina o caminho para vivermos uma vida continuamente cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia de manifestações. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Você pode abrir os seus lábios também, não ficar só esperando a minha oração. Pai, muito obrigado. Aleluia. Por essa instrução, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelas direções do Teu Espírito Santo, por essa vida gloriosa que o Senhor, Pai, nos colocou. Uma vida de estações novas, de coisas novas, Senhor. Experiências novas que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Oh, rarabaxê quebra mamambraço. Aleluia. Oh, ilumina, Senhor, cada vez mais os Teus filhos. Ilumina, Senhor, os seus corações. Ilumina, Senhor, aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Oh, coisas novas, Senhor, estão vindo. Não desista, querido. Aleluia, mantenha a chama acesa. Retire as cinzas que muitas vezes estão tentando abafar, apagar a sua chama. Deus tem coisas novas para você, algo novo tem para você nesse dia, nessa semana. Mantenha sempre o pavio novo, troque os pavios, para que a chama continue queimando como se nunca tivesse queimado. Se mantenha queimando, aleluia, pelo fervor da palavra, pelo fervor da oração, pelo fervor da adoração, pelo fogo da fé, uma vida de fé, que não desiste, que não desamina, que não põe a mão no arado, que não volta para pôr a mão no arado. Você tem coisas novas para você. Não desista, não pare, aleluia. Oh, vamos encerrar cantando uma canção agora.
Oh, recabramamambroso como brobobrobobrosa. Requebambramamambrosiquimamambrose. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor. Fervor de espírito, Pai, vindo sobre a tua igreja, Pai. Uma igreja fervorosa. Uma igreja, Pai, empolgada, animada, vigorosa, para viver as coisas grandiosas que o Senhor tem preparado para ela. Preparado para os teus filhos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Senhor! Aleluia! Obrigado, Senhor! Te damos graças. Oh, obrigado, Jesus! Fogo no seu espírito. Aleluia! Eu vou construir minha vida em ti. Tu Obrigado, Senhor. meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir Aleluia! minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Somente nele Não está a nossa vou ser confiança. abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abro os meus olhos, Senhor, mostra quem eu sou em ti, quem tu és em mim, pra manifestar amor ao mundo. Eu vou construir minha vida em Minha ti. vida em ti, Senhor. Construa Não a sua confiança és nele, meu o seu fundamento em Cristo Jesus, que nunca vai te decepcionar, que nunca vai te abandonar, que nunca vai deixar você na mão. Mantenha a sua chama acesa.